Glória a Deus. Louvado seja Deus. Convido a todos, amados irmãos, a Igreja do Senhor, a sua Bíblia, na segunda epístola que Paulo escreveu a Coríntios, no capítulo 12. Louvado seja Deus. Queremos refletir nessa noite na graça de Deus e Ele como nosso provedor em todo o tempo. Louvado seja Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, louvado seja Deus. O título é epígrafe da leitura que iremos meditar nessa noite é a visão celestial e o espinho na carne, louvado seja Deus. Diz assim a Sagrada Escritura, na epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12. Em verdade que não convém me gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim não me gloriei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser me gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim me vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois, me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Amém? Diga assim: glória a Deus, me alegra. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Quem quiser ficar sentado, tomar seus assentos, fique à vontade. Vamos só fazer uma oração, pedindo ao Espírito Santo que me dê sabedoria para nessa noite estar ministrando aos corações dos amados irmãos. Senhor Espírito Santo, a exposição da tua palavra já foi lida e a revelação já foi dada pelo seu Espírito. Aqui estou eu, como ministro dessa noite, a sua igreja,
Que assim o Senhor nos conduza, nos dê sabedoria para ministrar segundo o seu querer, segundo o seu propósito. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Paulo, ele, em seu ministério, irmão, todo homem de Deus que tem chamado para viver trabalho na igreja, ele é perseguido. Tem uma história de perseguição. E Paulo, um dos maiores pregadores da história da humanidade, o maior teólogo, o maior implantador de igreja, louvado seja Deus, e, segundo o meu conhecimento, o mais perseguido da história do cristianismo, louvado seja Deus. Pelo menos no meu conhecimento, o pouco conhecimento que Deus me deu, eu vejo Paulo como o homem mais perseguido para pregar o Evangelho, exercendo o seu chamado, louvado seja Deus. E aqui ele passa essa visão que ele teve, ele inicia o versículo primeiro dizendo que conhece o homem, falando na terceira pessoa, mas esse homem era ele próprio. Só que ele não queria se exaltar. Por que ele começa dizendo, em verdade, que não convém gloriar? Quando nós lemos o versículo do capítulo anterior, nós entendemos o que Paulo estava falando aqui com relação ao que ele viveu no seu ministério. Pois Paulo estava vivendo um período no seu ministério que ele estava se sentindo desprezado, até mesmo por os próprios irmãos deles, os filhos dele da fé, pois tinha entrado em Corinto os falsos profetas, ensinadores, trazendo uma doutrina que não estava nas Sagradas Escrituras. E eles faziam prodígios, milagres, que aparentemente era Deus que fazia, mas só que era obra maligna. E assim, Paulo foi ficando de escanteio, foi ficando sem moral, como nós dizemos, foi ficando sem reconhecimento. E aí ele fala no capítulo 11 de tudo que ele viveu no seu ministério: naufrágio, fome, deserto. Ele vai contando. E aqui ele começa: em verdade eu vos digo, passando uma visão, pois ele estava vivendo, tinha que passar para a amada igreja dele, ele estava como pastor, que aquilo que o povo estava pregando, os falsos apóstolos naquela época, não era divina. E assim, o verdadeiro homem de Deus era ele, louvado seja Deus. Por isso que ele fala: eu conheço um homem que há 14 anos, então esperou 14 anos para passar para os irmãos essa visão que Deus levou ele, um arrebatamento de espírito, né? Ele foi levado, explica ele, ao terceiro céu. Paulo, ele usa essa linguagem não para demonstrar para nós, ouvintes da palavra, o que era o terceiro céu, mas sim para entender as revelações que ele viu durante essa visão, esse arrebatamento que Deus levou ele em espírito, louvado seja Deus. Ele fala o terceiro céu, e quando a Bíblia não demonstra que existe 3 céus, na verdade, pela Sagrada Escritura. O primeiro céu é o céu chamado atmosférico, que é aqui das nuvens para baixo, que é onde a gente passa, fica sobrevoando os aviões. Ali é o primeiro céu que a Sagrada Escritura
nos mostra que tem. O segundo céu é o céu onde fica as estrelas, né? Todo corpos celestiais. Quem estudou entende bem da linguagem que eu estou falando. E o terceiro céu é esse céu que Paulo trata aqui como o paraíso, que é o trono de Deus. Louvado seja Deus. Então ele passou, Deus deu essa visão para ele, viveu essa experiência e passou para os irmãos para que eles tivessem credibilidade naquilo que ele estava ensinando. Louvado seja Deus. Então os falsos ensinos nos traz a embriaguez. Louvado seja Deus. A Bíblia narra uma história em Êxodo, mais ou menos parecido assim, com os falsos, uma falsa ideologia, que aparentemente parece ser verdadeira, mas é mentirosa. Em Êxodo capítulo 7, Deus fala com Abraão, com Moisés, para falar com Arão, que ele ia chegar até Faraó, e quando ele chegasse lá, Faraó ia demonstrar algumas glórias. Glória a Deus. Que existia naquela época. Louvado seja Deus. No seu reinado, como no Egito, né? E aí Deus fala com Moisés, para falar com Arão, para jogar a sua vara, um sistema de cajado, de amuleto que existia, jogar sobre o chão, que ela ia se virar numa serpente. E assim Faraó junta. Glória a Deus. Então, irmão, Deus fala com Moisés para falar com Arão, para jogar o cajado, ou seja, a vara no chão, que iria se transformar numa serpente. E Faraó junta todos os feiticeiros do Egito para fazer uns prodígios falsos e também jogaram as suas varas e viraram também uma serpente. Mas Deus, para mostrar que Ele é o controlador do universo, a serpente da vara de Arão tragou toda aquela serpente, engoliu, matou toda, para dizer que o domínio está sob a mão de Deus. Louvado seja Deus. E Paulo, ele teve essa visão para passar para os irmãos, que ele inicia falando na terceira pessoa. Eu conheço um homem que há 14 anos, se não for para você, sabe Deus, porque é um arrebatamento de pensamento. Quem já foi que já teve mais ou menos um sonho assim, algo, você está aqui, já pensa em outro canto. Todo mundo já pensou assim. Paulo, ele viveu essa experiência e passou para os irmãos de Corinto, porque Paulo, ele viveu plenamente com o Evangelho, e ele demonstrou essa fraqueza, estava se sentindo desmotivado, e aí Deus, em Cristo, dá uma injeção de ânimo para que ele prosseguisse na sua caminhada. Aí vai e fala, no versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmão, o homem mais sábio, por mais sábio que ele seja, ele é 100% dependente de Deus. Porque Paulo era o maior teólogo da Sagrada Escritura, mas em algum momento ele se sentiu tão
também desamparado, desprezado. E Deus deu essa revelação para ele, que ele passasse para nós nessa noite também estar compartilhando dessa bênção, que a graça de Deus ela nos basta em todas as situações que nós possamos viver, de dificuldade, de desemprego, de finanças, louvado seja Deus. Deus é o nosso provedor, louvado seja Deus. Então a graça, o favor dele, o ministério, ele nos basta, ele nos preenche em todo momento do nosso dia a dia, da nossa caminhada até a glória, louvado seja Deus. Então, irmão, Paulo ele teve essa experiência maravilhosa e transmitiu para mostrar que o verdadeiro pregador da época que eles estavam vivendo era ele. E assim hoje, nós também temos experiências, né, de pessoas que vivem o que Paulo viveu, louvado seja Deus. Mas Deus, irmão, ele nos dá a graça para enfrentar as dificuldades. Então Paulo ele foi aperfeiçoado na sua fraqueza. E como Deus, ele, como provedor das nossas vidas, ele faz algo por nós que nós às vezes não entendemos trabalhar naquele momento. Só vamos entender depois, louvado seja Deus. Paulo ele viveu tudo isso para se cumprir o seu ministério apostolado como homem que foi chamado a pregar o evangelho como apóstolo do gentio. E aí Deus ele lhe exaltou, lhe dando a graça de escrever vários livros para que hoje nós estivéssemos meditando, sendo alimentados por essa experiência tão maravilhosa que viveu esse homem de Deus no Brasil. Irmão, a gente vive experiência na vida que às vezes a gente não conta, mas Deus, ele, cada um de nós temos experiência em Deus para contar um testemunho, louvado seja Deus. Eu passei por um momento financeiro uma vez, vou contar esse testemunho, em 2018, assim como Paulo esperou 14 anos para passar essa revelação para os irmãos, eu passei por um momento financeiro em 2018, com a dívida de cartão de crédito, e na época que Deus me deu a graça de eu limpar meu nome no cartão de crédito, os irmãos também estavam passando por um momento assim parecido com o meu. E aí eu senti que não era o momento de eu falar sobre isso, porque às vezes alguém podia não entender. Alguns irmãos também estivessem passando pelo mesmo momento. Porque o pregador ele tem que ter essa visão. Porque muitas pessoas entendem o que a gente prega aqui como indireto. Mas não é, a gente busca em Deus para edificar a igreja, não vai ser. Então eu passei por essa experiência do meu cartão de crédito em 2018. Eu estive muito tempo, durante essa crise que houve no país, fiquei sem trabalhar na minha função em obras. E aí, em 2018, aconteceu de eu não ter dinheiro para cumprir com o meu cartão, cumprir a minha fatura. Então eu fiquei sem credibilidade no meu cartão de crédito. E aí foi acumulando juro sobre juro. E a dívida chegou meio alta. Mas para resumir, para os irmãos entender, em 2020 Deus me deu esse presente. Uma instituição financeira ligou para mim,
dizendo que a minha dívida estava tanto mil. Não vou falar não, porque não vai mudar, alterar nada. Estava tantos mil, que era um valor bem alto. E se eu tivesse 1.000 e alguma coisa, eu quitava e meu nome ficava limpo, louvado seja Deus. E para a glória de Deus, irmão, nesse dia que eu estava me preparando, ignorando, pedindo a Deus que me desse condição, para que o seu nome sempre fosse envergonhado através da minha vida. Porque era apenas uma instituição financeira. Mas eu pedi a Deus que me desse condição de eu limpar meu nome do Serasa. E Deus, para a glória de Deus, pela sua graça, como provedor da nossa vida, Ele me deu essa oportunidade e com 1.500, mil e pouco reais, 1.200 e pouco, uma dívida que era mais de 15 mil, eu consegui quitar, louvado seja Deus. Então, Deus era provedor, glória a Deus. E a gente vive essa experiência. A maior experiência, irmão, desse cartão de crédito que eu vivi, foi uma feira que a minha esposa fez, que ficou para trás para nós pagar. Uma feira grande, de 1.000 e burdoada. Eu me lembro que ela comprou 30 quilos de feijão. Foi fardo de coisa. Foi uma feira mesmo que. Mas o que me chamou mais atenção foi que o feijão dessa feira, eu acho que nós conseguimos comer 5 quilos desse feijão. Virou gordura, de uma tal maneira, dentro daquele estudo de pet, que nós não conseguimos comer. Foi todo para as galinhas da minha sogra que ela queria. Quem conhece nossa casa, ela sabe. E eu aprendi com isso. Foi Deus já tinha falado que eu sou o seu provedor, confia em mim. Mas mesmo assim, minha esposa, quem conhece ela gosta de ver o nosso celeiro cheio. E às vezes ela faz essas não sei nem que palavra eu digo. Essas artes, né, irmão? Que Deus diz, irmão, que nós temos que confiar nele e viver cada dia o seu mal. Então, ela encheu o nosso celeiro, mas Deus, para mostrar que Ele é o nosso provedor, aquele feijão que ela comprou, nós não usamos nem 5 quilos. Glória a Deus. E depois que essa feira se acabou, daí para cá nunca mais faltou nada. Deus abençoou, porque eu criei. E muitas vezes minha esposa não entende. Eu fico regrando ela, né, para ver a submissão dela como esposa, saber se ela tem mesmo obediência ao seu esposo. Às vezes ela não entende, pensa que eu fico querendo privar, mas não, irmão. Porque Deus falou fora comigo naquela feira. Você já imaginou você comprar 30 quilos de feijão para ficar de 6 meses sem comprar nada e só usar 5 quilos, vai acontecer tudo. Para Deus mostrar que Ele é o nosso provedor. Deus, irmão, Ele prova a gente dessa maneira. Não adianta nós querer fazer aquilo que Deus é quem tem que fazer por nós, não. Confie em Deus. Confie em Deus de todo o seu coração, que Ele é o seu provedor. Aquilo que você necessita, Ele vai prover, louvado seja Deus. Essa é a graça, é o favor imerecido para mim e para você, louvado seja Deus. E o bom disso é que a instituição financeira, eu fiquei sem credibilidade com ela, mas Deus já me abençoou com outras coisas, louvado seja Deus. Então, irmão, essa graça nos basta e o poder de Deus nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo, ele viveu essa fraqueza, esse momento de fraqueza, que ele achava que estava fraco, mas aí é que ele estava forte, louvado seja Deus. Com essa revelação que Deus deu a ele, a
fraqueza dele, porque o texto diz aqui no versículo 11, versículo 10, né? Final dessa revelação que ele teve. Porque sinto prazer nas minhas fraquezas, e nas minhas injúrias, e nas minhas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Então, irmão, a gente temos que se gloriar nas nossas fraquezas, porque quando nós estamos fracos, o poder de Deus se manifesta, nos dando graça para romper as necessidades que nós estamos vivendo. Essa é a graça de Deus. Isso são experiências que homens de Deus passam para a edificação da sua fé. Louvado seja Deus. Para Deus mostrar na minha vida e na sua vida que Ele é Senhor e Salvador da nossa vida. Louvado seja Deus. E como Senhor, ninguém é Senhor sem ser provedor. Deus é Senhor da minha vida, então eu tenho que crer que Ele é meu provedor. Independente da situação que eu estou desempregado ou não, Deus vai prover, seja trabalhando de prender, de carpinteiro, seja o que for. Deus vai prover para a minha vida, abrir porta, confirmar a porta, porque agora a Bíblia diz que as portas já estão abertas. Deus só está precisando confirmar a bênção, louvado seja Deus. Então, a graça que se aperfeiçoa na fraqueza é essa. Paulo viveu isso. E eu já vivi experiência, e creio que as irmãs também já viveram experiência como ela. Para que Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, louvado seja Deus. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte, louvado seja Deus. Paulo achando que estava derrotado, aí Deus me dá esse ânimo, essa visão, me exaltando, como ele disse, e viu coisa inefável, coisa que não é digno nem de falar. Ele não se achou digno nem de dizer o que ele viu nessa visão, e também esse espinho, o mensageiro. A Bíblia não revela o que foi isso. Alguns teólogos discutem, mas isso não é a parte. A parte que Deus colocou no meu coração é que Ele é o nosso provedor. A sua graça, que se aperfeiçoa na sua fraqueza, está na minha vida e na sua vida. Porque Deus já deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que a sua graça, o seu amor, a sua bondade, o favor merecido, esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Louvado seja Deus. Nós temos que se lembrar disso. No momento que você estiver passando por uma dificuldade, seja injúria, que Paulo disse que passou injúria, passou o momento de ficar com raiva, porque tem momento que você ensina tanto a alguém a fazer a coisa certa, e a pessoa faz que nem um ditado popular, a cantiga dele da peru, vai de cada vez de mal a pior. E Paulo se injuriava por causa disso. Ele ensinava, mas mesmo assim o povo, do lugar de se levantar para lhe defender, ficava neutro, às vezes, muitas vezes, e muitas vezes também não defendia, louvado seja Deus. Então, irmão, viver essas experiências com Deus é maravilhoso. Deus colocou essa mensagem no meu coração para estar compartilhando nesse dia hoje, desse memorial até as louvado seja Deus, para que nós possamos entender o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, louvado seja Deus. Em todo o tempo, a graça de Deus, ela nos bate, louvado seja Deus. Eu não sei o que é que você está passando como necessidade, sabe Deus, mas aquilo que você está passando, como Paulo passou, e Deus, pela sua graça, lhe deu triunfo, também Ele vai nos dar, se assim nós permanecer na unidade da fé, na posição que Ele nos colocou. Amém? Amém. Então foi isso que
Deus colocou como edificação para essa noite, no culto de Santa Ceia. Louvado seja Deus. Creia em Deus, pois Ele é o seu único provedor e o único Salvador. Amém? Glória a Deus. Aplaude o Senhor, aleluia. Louvado seja Deus.